Você sabia que existem dois gigantes na Bíblia, cujas histórias podem revelar mais sobre seus medos e batalhas internas do que você imagina? Quem são esses seres temíveis que desafiaram a fé de muitos? Neste vídeo vamos explorar a vida e os legados desses dois gigantes e como suas histórias podem impactar a sua vida hoje. Prepare-se para se surpreender com lições poderosas que vão além da narrativa. Você já se sentiu pequeno diante de grandes desafios, como se estivesse enfrentando um gigante em sua vida? Essa é uma luta comum, e entender esses personagens pode ser a chave para vencer suas próprias batalhas. Fique comigo e descubra como lidar com os gigantes que te cercam. Imagine uma época antiga, tão distante que parece quase um mito, mas é real. As páginas da Bíblia escondem um segredo intrigante e assustador: os gigantes. Não estamos falando apenas de grandes guerreiros, mas de seres colossais que andavam pela terra, misturando-se com os humanos e mudando o curso da história. Vamos viajar até Gênesis 6:4, onde se menciona os enigmáticos Nefilins, gigantes que surgiram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas quem eram eles? E qual o seu papel na corrupção da humanidade? Em meio ao caos crescente da humanidade, esses Nefilins começaram a espalhar sua influência. E não era uma influência qualquer. Eles eram gigantes não apenas em tamanho, mas em sua capacidade de causar destruição e corromper tudo ao seu redor. Era como se a própria natureza estivesse sendo distorcida e as pessoas começavam a perder completamente o controle. A corrupção se espalhava de forma tão intensa que Deus decidiu intervir. O dilúvio, um dos eventos mais devastadores da história bíblica, não foi apenas para purificar o mundo da maldade humana, mas também para erradicar esses seres monstruosos. Mas antes que você ache que isso é apenas mais uma história antiga, espere, o mistério fica ainda mais profundo. Esses gigantes não desapareceram completamente com o dilúvio. Muitos acreditam que de alguma forma eles reapareceram. A Bíblia relata que mesmo após o dilúvio, esses seres continuaram a existir em diversas partes do mundo antigo, espalhando sua presença sombria por meio de reis e guerreiros gigantes, como Golias e Og, que veremos mais adiante. Agora você deve estar se perguntando: como esses gigantes surgiram em primeiro lugar? A Bíblia fala de uma rebelião espiritual, onde anjos caídos, os filhos de Deus, tomaram para si as filhas dos homens. Essa união sobrenatural trouxe consequências devastadoras. Foi como um rompimento das barreiras entre o céu e a terra, gerando uma linhagem de gigantes, seres fora da ordem natural, que desafiavam os planos divinos. Esses gigantes também influenciaram as civilizações antigas de formas surpreendentes. Povos inteiros, como os cananeus e filisteus, conviviam com esses seres, e muitos relatos históricos fora da Bíblia confirmam a existência dessas figuras imponentes, inspirando lendas e mitos de deuses e semideuses em várias culturas. Mas Deus não ficaria passivo diante dessa corrupção descontrolada. O dilúvio foi a resposta divina, uma forma de erradicar a maldade e devolver a terra ao seu estado original. Porém, mesmo após o dilúvio, os gigantes ainda surgem como ameaças recorrentes. Eles simbolizam o mal persistente, os desafios que parecem intransponíveis, mas que, com a ajuda de Deus, podem ser derrotados. A história dos gigantes não terminou. Eles são mencionados várias vezes ao longo da Bíblia, reaparecendo em momentos críticos da história de Israel, sempre como figuras temíveis que desafiam o poder de Deus. E é exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Eles representam o que há de mais aterrador nos desafios espirituais e físicos da vida, mas também nos lembram que, independentemente do tamanho do inimigo, Deus está sempre no controle. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Agora que você conhece o surgimento dos gigantes na Bíblia, prepare-se, porque essa jornada está apenas começando. Vamos explorar mais a fundo as histórias de Golias e Og, dois gigantes que mudaram o destino de nações inteiras. Imagine-se em um campo de batalha, cercado pelo som constante de escudos sendo erguidos e espadas tilintando ao vento. O medo é palpável. Do outro lado, um inimigo colossal, um gigante de quase 3 metros, coberto de uma armadura pesada,
reluzente, pronto para destruir qualquer um que se atreva a enfrentá-lo. Esse era Golias, o gigante filisteu que aterrorizou Israel, uma figura que não apenas dominava pelo tamanho, mas pelo medo que espalhava entre os soldados de Israel. Sua história, encontrada em 1 Samuel 17, é uma das mais épicas e eletrizantes de toda a Bíblia. Golias não era apenas um soldado comum, ele era um monstro nas palavras e na aparência. Imagine um homem tão grande que sua simples presença fazia o chão tremer. Sua armadura de bronze pesava cerca de 60 quilos e sua lança tinha uma ponta de ferro que, sozinha, pesava mais do que muitas espadas. Ele se posicionava diariamente no Vale de Elá, desafiando o exército de Israel a enviar um guerreiro para enfrentá-lo. Mas quem ousaria enfrentar um monstro desses? Por 40 dias, Golias zombou do exército de Saul, desafiando-o, humilhando e desacreditando o Deus de Israel. A guerra entre Israel e os filisteus já era tensa. Os dois exércitos estavam em lados opostos do vale, em uma batalha que parecia não ter fim. Mas o verdadeiro desequilíbrio estava na presença de Golias, que todos os dias descia ao campo para lançar seu desafio. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. A descrição física de Golias é assustadora. Sua couraça brilhava ao sol, uma visão intimidadora. Sua lança, como um tronco de árvore, estava pronta para perfurar qualquer um que ousasse se aproximar. Seus olhos, cheios de desdém, encaravam o exército de Israel com desprezo. O medo era contagiante. O próprio rei Saul, que antes tinha sido visto como o maior guerreiro de Israel, não ousava enfrentar o gigante. Os soldados tremiam, incapazes de mover um músculo. Golias era mais que um adversário físico. Ele era a personificação do terror. E é aí que a história dá uma reviravolta inesperada. No meio desse caos e medo, surge um jovem pastor, um garoto chamado Davi, que nem sequer fazia parte do exército. Ele havia sido enviado por seu pai apenas para levar comida para seus irmãos. Davi não era guerreiro, nem usava armadura, mas ele tinha algo que ninguém ali parecia ter: fé inabalável em Deus. Ao ouvir as zombarias de Golias, algo acendeu dentro de Davi. Enquanto todos tremiam, ele se perguntou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Contra todas as expectativas, Davi se voluntaria para enfrentar Golias. Você pode imaginar a reação de todos? Um jovem pastor, sem treinamento militar, sem armadura, decidido a enfrentar o gigante mais temido da época. Saul, em desespero, tenta vestir Davi com sua armadura, mas o jovem recusa. Ele não precisaria de nada disso. Tudo o que ele tinha era sua funda, 5 pedras lisas e uma fé imbatível em Deus. Essa era a chave. Enquanto Golias confiava em sua força, suas armas e sua arrogância, Davi confiava em algo muito maior. Diante de um exército inteiro, ele declarou: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A tensão nesse momento é de cortar o ar. O que poderia um simples garoto fazer contra um gigante como Golias? A resposta está a poucos instantes. A atmosfera era tensa. O campo de batalha estava pronto e as apostas não podiam ser maiores. De um lado, Golias, o gigante filisteu de quase 3 metros, carregando consigo a confiança de um exército inteiro. Do outro lado, Davi, um jovem pastor sem armadura, sem espada, sem treinamento de guerra. Ele estava armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, mas sua maior arma era invisível, uma fé inabalável em Deus. E é aqui que a história toma um rumo surpreendente. Davi havia sido oferecido a armadura de Saul, o maior guerreiro de Israel. Mas ao vestir aquelas peças pesadas e desajeitadas, Davi percebeu algo crucial. A batalha que estava prestes a travar não seria vencida com armas ou armaduras humanas. Ele retirou a armadura e, confiante, declarou: não preciso disso. Minha confiança está em Deus. Para quem assistia, isso parecia loucura. Como alguém poderia enfrentar um gigante sem qualquer proteção? Mas Davi sabia que essa luta seria diferente de todas as outras. O confronto épico começou quando Davi, com sua funda nas mãos, começou a caminhar em direção a Golias. O gigante observava, perplexo, enquanto o jovem pastor se aproximava. É esse o guerreiro que Israel mandou para me enfrentar? Golias zombou, sua voz ecoando pelo vale. Ele desprezava Davi, achando ridículo que um simples jovem, sem armadura ou espada, ousasse desafiá-lo. Com um sorriso sarcástico, Golias rosnou: sou eu um cão,
para que venhas a mim com paus. A multidão estava em suspense. Todos os olhos estavam fixos nessa cena incomum. De um lado, o poder bruto e intimidante de Golias, e do outro, a coragem silenciosa de um jovem que parecia tão pequeno e insignificante diante do gigante. Mas foi exatamente nesse momento que Davi fez algo que mudou tudo. Ele não se deixou intimidar. Ao contrário, proclamou sua fé em Deus, dizendo: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem desafiado." Davi estava declarando que essa batalha não seria vencida pela força física ou pelo poder das armas. Ele estava lutando por algo muito maior. A confiança de Davi, sua ousadia e fé, deixaram o exército israelita em choque. Golias, no entanto, só se enfureceu ainda mais, avançando para esmagar o jovem impetuoso. Mas em um piscar de olhos, a batalha lá estava decidida. Com uma rapidez inacreditável, Davi pegou uma das 5 pedras que havia escolhido e a colocou em sua funda. Com precisão mortal, ele lançou a pedra diretamente na testa de Golias. O gigante, que parecia invencível, tombou no chão com um único golpe. A terra tremeu quando ele caiu. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Golias estava morto, abatido por uma simples pedra. Mas Davi não parou ali. Correu até o corpo do gigante e, para selar sua vitória de forma definitiva, pegou a espada de Golias e decapitou-o. A cabeça de Golias, erguida pelas mãos de Davi, tornou-se o símbolo da vitória de Israel. O gigante que todos temiam estava morto, e a moral do exército filisteu despedaçada. O pânico tomou conta dos filisteus. Eles começaram a fugir em desespero, sem acreditar no que acabara de acontecer. O exército de Israel, que momentos antes estava paralisado de medo, agora avançava com coragem renovada, perseguindo seus inimigos. A batalha estava ganha, não pela força, mas pela fé. Imagine um gigante, não um simples homem grande, mas uma figura imponente, cujo tamanho impressionante poderia deixar qualquer um sem palavras. Og, o rei de Bassã, era exatamente esse tipo de gigante. Em Deuteronômio 3:11, ele é descrito como o último dos Refaíns, uma raça de gigantes que aterrorizava as terras antigas. Og não era apenas um rei, ele era uma lenda viva, um resquício de uma era de seres imponentes que governavam com força e temor. Uma das descrições mais impressionantes de Og está em sua cama. Ela não era uma cama qualquer, mas uma enorme estrutura de ferro com mais de 4 metros de comprimento. Isso não era apenas um detalhe, era uma evidência física de sua estatura colossal. Pense nisso. Uma cama de 4 metros é um sinal claro de que Og era muito mais do que um homem comum. Seu tamanho por si só impunha respeito e medo a qualquer exército que ousasse enfrentá-lo. Como enfrentar alguém com tal estatura, ainda mais sendo um rei temido e respeitado? O contexto em que Og governava também era crucial. Bazã, a terra que ele dominava, era uma região estrategicamente importante. Conhecida por seus vastos campos e terras férteis, Bazã era cobiçada por muitos. Mas sob o domínio de Og, ela era uma fortaleza quase impenetrável. Os inimigos tremiam só de pensar em enfrentar o gigante que reinava naquela terra. Porém, o povo de Israel, sob a liderança de Moisés, sabia que seu destino era tomar posse daquelas terras. E agora, eles se viam diante do último dos gigantes. Mas antes de marchar para a batalha, Deus encoraja Moisés de maneira espetacular. Deus relembra Moisés da vitória sobre Seom, outro rei inimigo, e declara com firmeza: "Não tenha medo de Og, pois eu já entreguei a ele, seu povo e sua terra nas suas mãos." Essas palavras não eram apenas uma ordem de ataque, eram uma promessa. Deus já havia decretado a derrota do gigante, e Moisés lideraria o exército de Israel com a certeza de que a vitória estava garantida. E então, o confronto aconteceu. Imagine a tensão no ar enquanto Moisés e o exército de Israel marcham em direção a Og e seu povo. De um lado, o exército israelita, confiando nas promessas de Deus. Do outro, o gigante Og, com sua imensa estatura e poder, pronto para esmagar qualquer um que cruzasse seu caminho. A batalha que se seguiu foi intensa. A força bruta de Og era inegável, mas a mão de Deus estava com Israel. O próprio cenário parecia tremer com o impacto dos golpes, o som das espadas e o clangor das armaduras. E então,
Como em um destino já escrito, Og foi derrotado. O último dos gigantes tombou diante das forças de Israel, cumprindo a promessa de Deus. Aquela batalha não foi apenas uma vitória militar, foi o fim de uma era. Com a morte de Og, os Refaíns, os temidos gigantes, foram finalmente exterminados da terra. As terras férteis de Baçã foram conquistadas, e o povo de Israel avançava mais um passo em direção à terra prometida. Mas pense na magnitude desse momento. Og, o gigante imortalizado por sua cama de ferro, o último de uma raça extinta, foi vencido por um povo que confiava em Deus. Não era a força ou a estatura que determinava o resultado, mas a fé e o cumprimento das promessas divinas. A morte de Og marcou o fim de uma era, mas também o início de uma nova fase para Israel, onde as promessas de Deus se cumpriam uma a uma. Desde os primeiros passos de Israel rumo à Terra Prometida, os gigantes surgiram como obstáculos quase intransponíveis. Golias, Og e outros não eram apenas inimigos poderosos por sua estatura física. Eram símbolos de forças que se opunham ao cumprimento do plano divino. Mas havia algo muito mais profundo acontecendo nesses confrontos. Cada batalha contra os gigantes era, na verdade, um teste de fé. Os gigantes estavam lá não só para intimidar com sua força, mas para desafiar a confiança de Israel em Deus. O povo, liderado por Moisés, Josué e mais tarde por Davi, tinha que aprender que sua vitória não viria pela força humana, mas pela providência divina. Os gigantes eram descritos como inimigos implacáveis de Israel, sempre bloqueando o avanço do povo escolhido em direção à terra prometida. Cada vez que eles surgiam, o medo e a dúvida se espalhavam entre os israelitas. Afinal, como lutar contra alguém como Golias, com quase 3 metros de altura, ou Og, cuja cama de ferro indicava uma estatura sobre-humana? Esses gigantes representavam desafios físicos e espirituais. Era como se, em cada batalha, o próprio povo de Israel fosse colocado em xeque. Vocês realmente confiam em Deus? E aqui é onde a história se torna fascinante. Cada confronto com esses gigantes era, na verdade, uma oportunidade. Uma oportunidade para Israel mostrar que acreditava nas promessas de Deus. Por exemplo, antes de enfrentar Og, Deus garantiu a Moisés que ele não precisava temer, pois a vitória já estava decretada. Não era uma simples batalha física. Era uma prova de que, com Deus no comando, os obstáculos mais temíveis poderiam ser superados. A liderança de Deus era direta e precisa. Moisés, Davi e outros líderes israelitas seguiam instruções específicas de Deus, sabendo que ele tinha um propósito maior para o seu povo. Mas por que esses gigantes eram tão importantes no plano divino? Eles estavam ligados à corrupção da terra. Desde os dias dos Nefilins, em Gênesis 6, os gigantes simbolizavam a perversão, a decadência espiritual. Derrotar esses gigantes era purificar a terra, limpá-la de sua corrupção e preparar o caminho para que o povo de Deus habitasse nela. Quando Israel derrotava um gigante, não estava apenas ganhando uma batalha militar, estava participando de um processo de restauração espiritual, libertando a terra das forças que se opunham a Deus. De um ponto de vista espiritual, os gigantes representavam o mal. Eles não eram apenas inimigos físicos, mas verdadeiros símbolos das forças malignas que tentavam impedir os planos de Deus. Golias, por exemplo, desafiava o exército de Israel, zombando não apenas dos soldados, mas do próprio Deus de Israel. Ao derrotar Golias, Davi mostrou ao mundo que a força física nada era diante do poder de Deus. Ele provou que a confiança em Deus poderia vencer até o mais temível dos adversários. E não podemos esquecer o impacto dessas vitórias sobre Israel. Cada gigante derrotado não era apenas uma vitória militar, mas uma demonstração pública de que o Deus de Israel era invencível. Cada vez que um gigante caía, a confiança do povo aumentava. As nações ao redor ouviam essas histórias e temiam. O povo de Deus estava sendo moldado e fortalecido, não apenas para ocupar a terra prometida, mas para ser um testemunho vivo do poder de Deus. No final das contas, os gigantes eram testes de fé, destinados a provar que, com Deus liderando, não há inimigo grande o suficiente para impedir seu plano. Cada vitória era um passo mais próximo do cumprimento das promessas divinas. E essa verdade ecoa até hoje. Assim como Israel venceu gigantes, nós também podemos superar os maiores desafios, desde que nossa confiança esteja firmemente colocada em Deus. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada
jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.